A imunidade inata, pessoal, ela é desencadeada por uma série de respostas a um conjunto de proteínas receptoras que se ligam a moléculas ou estruturas ausentes nas células animais, tá? Mas presentes nos vírus, bactérias e outros micro-organismos. Então, a nossa imunidade inata reconhece que está sendo verificada aí um conjunto de moléculas estranhas ao meu corpo, que não estão presentes nas células animais. Mas isso é muito específico? Não é, porque está reconhecendo um conjunto e não dá para saber se é vírus, bactéria, qual vírus, qual bactéria. Então, a imunidade inata é uma imunidade inespecífica, porém rápida, ok? Uma vez que esses vírus ou micro-organismos são detectados pelas células que compõem a imunidade inata, vai ocorrer um mecanismo de defesa, que o principal é a fagocitose aqui. Essa fagocitose é realizada por que tipos celulares? Macrófagos, neutrófilos e células dendríticas, tá bom? Os macrófagos estão presentes ao longo dos canais internos do linfonodo, fagocitam corpos estranhos presentes na linfa e estimulam a produção de linfócitos capazes de reconhecê-los e combatê-los. Caso essa linha de defesa não seja suficiente, a defesa específica entra em ação. Então, as células que realizam fagocitose vão tentar eliminar. Se eles não conseguirem fazer tudo, eles vão apelar para a nossa resposta imune específica, para a nossa resposta imune adquirida. E como é que eles apelam, gente? Eles apelam através da apresentação de antígenos. Essa apresentação de antígenos estimula a produção dos linfócitos, que são as células da imunidade adquirida. Como é que eles fazem a apresentação de antígenos? Olhem aqui no esquema. A gente tem uma célula fagocítica fazendo fagocitose de um micro-organismo, tá? Então, emitiu pseudópodes, englobou o micro-organismo, formou uma vesícula aqui de fagocitose que se une a um lisossomo, ocorre a degradação do micro-organismo. Diversas partículas menores, resultantes da digestão, são formadas e são eliminadas, tá? Nesse processo de digestão, a gente tem a formação de partículas menores portando partículas específicas desse micro-organismo, portanto, os antígenos. O que acontece, principalmente aqui no caso das células dendríticas? Elas vão apresentar esses antígenos gerados para as células de defesa do sistema imune adquirido, tá bom? E aí, uma vez que apresentou, a nossa resposta imune específica, certeira, pode começar a atuar. Antes da gente falar da resposta imune específica, vamos falar da resposta imune inflamatória? Esse processo de inflamação faz parte da imunidade inata, né? Como é que ela acontece? A gente tem aqui a entrada, vou pegar o laser para vocês. A gente tem aqui a entrada de uma farpa no meu dedo, tá bom? Entrou uma partícula estranha aqui no meu dedo. O que acontece nesse momento? Moléculas de histamina, tá? Olha aqui, começou a liberar um monte de molécula sinalizadora. Moléculas de histamina são liberadas dos grânulos de mastócitos presentes no tecido conjuntivo e estimulam a dilatação de vasos sanguíneos. Então, a gente tem aqui tecido epitelial, tecido conjuntivo e o tecido conjuntivo irrigado por um vaso sanguíneo. Lembra que o tecido conjuntivo ele apresentava como principais tipos de células macrófagos, mastócitos, plasmócitos, né? Além, claro, de fibroblastos. Então, existem esses mastócitos que vão atuar na defesa. E eles atuam, então, liberando esses grânulos contendo histamina. Essa histamina, então, vai promover dilatação de vasos sanguíneos, tá? Os macrófagos, então, a gente tem aqui mastócitos, aqui a gente tem neutrófilos, tá? Aqui é neutrófilos, eu escrevi macrófagos, mas é neutrófilos, eu vou até consertar.
neutrófilos. Os neutrófilos, eles liberam outras moléculas sinalizadoras que aumentam o fluxo de sangue para o local. Esse aumento de fluxo de sangue, gente, vai causar o quê no local aí da resposta, que está causando uma resposta inflamatória? Vermelhidão e aumento de temperatura. Não é à toa que quando a gente se machuca, a gente vê que o lugar vai ficando vermelho e vai ficando mais quente, tá? Os capilares sanguíneos, eles estão com maior fluxo sanguíneo e estão mais permeáveis, porque houve a vasodilatação. Isso permite que neutrófilos atraídos atravessem os vasos sanguíneos e esse processo de passagem dos neutrófilos de dentro dos vasos sanguíneos para o tecido conjuntivo é chamado de diapedese, tá? Então, através desse processo de diapedese, os neutrófilos entram no tecido. Aqui eu não tinha que ter consertado macrófagos, não. É isso mesmo, os neutrófilos saem da corrente sanguínea em direção ao local da lesão. Gente, então o que é diapedese? Importante, diapedese é esse movimento dos neutrófilos que saem dos vasos sanguíneos. Então eles são atraídos, eles chegam perto da parede do vaso, eles vão rolando até que eles consigam passar por entre duas células do epitélio do vaso, do epitélio do capilar sanguíneo. Conseguiu atravessar? Ok, isso é diapedese, tá? Então, neutrófilos entraram, e aí, o que acontece como resultado? Acúmulo de pus. Por quê? Porque esses neutrófilos, eles vão atuar degradando o quê? Essas bactérias que entraram juntamente com o ferimento, tá? Então, os neutrófilos vão fazer a fagocitose, vão degradar as bactérias. Esse processo de digestão vai gerar um pus, líquido rico, então, em leucócitos, patógenos mortos e restos celulares do tecido lesado, tá? Assim a gente entende, então, a resposta inflamatória. Por que gera pus? Porque a gente tem neutrófilos e restos celulares, inclusive de micro-organismos aí no local. Porque a gente tem vermelhidão e aumento de temperatura, porque houve maior quantidade de fluxo sanguíneo para esse local, foi estimulado tudo isso, ok? E aí, então, a gente tem um processo inflamatório que pode causar febre, só que no caso de acontecer uma resposta exacerbada, a gente tem o que nós chamamos de choque séptico, que atua em todo o organismo e pode acabar levando à morte.